Viva freguês, é o costume, não é? Enquanto você aprecia essa bela pomada, aproveite e escuta aqui a segunda parte do 8º episódio da Tasca de Humberto, o podcast menos sóbrio do país. Nela, a Nayuki, o Lex e o grande Simpson conversam sobre vários temas, entre eles a comunidade LGBT. O mais suponho que seja de seropositivo. Vamos lá começar. A questão é mesmo esta. Atacámos o socialismo porque eu sou capitalista, mas eu uso uma caneta Vic 70 cêntimos, e tu és socialista, mas usas uma caneta 10 mil reais. Tipo, então, quem é que está certo, quem é que está errado? Epá, isto é estúpido. Isso é estúpido, exato. Isto é estúpido. Usar um argumento tipo, eu acho que é um assunto importante, é para escrever com uma caneta importante e fazer uma assinatura porque aquelas canetas, e eu uso, e quando assino um contrato uso uma caneta modular porque são canetas únicas e são canetas que se alguém falsificar a minha assinatura é muito fácil, nunca vai ter o lote da minha caneta, nunca vai ter a minha caneta, por isso toda a gente sabe que a minha assinatura é feita e derivada com aquela caneta. E eu acho que isto é meter também o presidente, e o presidente mete-se um bocado abaixo de cão, fazendo concorrência ao socialismo, mostrando que o socialismo é que é o tal capitalista demoníaco. Tipo, não há nenhum mal em gastar-se dinheiro em alguma coisa. Agora é assim, eu apreciei a atitude da caneta não ser Vic, ser uma caneta brasileira. Pronto. A cena é, e deve existir marcas canetas brasileiras com mais renome, se calhar não tão grandes como a Montblanc, mas boas canetas brasileiras, que podiam ter sido usadas, certo? Isso é relevante. Isso vai cair no poço, esquece. Sim, claro. Uma vez que os mídias estão a implicar com tudo, eles não gostam. Até parece que a nossa complacência com o povo brasileiro, já passámos por 2 amnistias que até os ilegais se podiam legalizar na boa. Na boa. Isso é tão irrelevante porque nós próprios, como em Portugal, que até a própria 5 Notícias tem uma associação com a Globo TV, etc. E aparentemente este caldeirão multicultural passa muito pelos brasileiros e os chineses sempre abaixo do tapete. Acaba por ser irrelevante, meu. Isto é daqueles tópicos, tal como o Gocha com o Machado. Daqui a 2 semanas e 2 derrotas do Sporting e uma vitória do Porto e uma vitória do Benfica, que sou o novo treinador, acaba por ser irrelevante. É assuntos distrativos, não é o ciclo. É sempre o mesmo ciclo. É irrelevante. Por falar em termos irrelevantes, que tal mulheres depiladas? O Alex também queria falar sobre isto. Eu gosto de mulheres depiladas. Vejo uma mulher com mais pelo do que já sei. É por causa da pedofilia, que é... Não, eu sei que há até rapaz. Pois. Acaba por incentivar um bocado. Mas é isso, eu conheço genuinamente mulheres, ainda no meu local de trabalho, uma delas orgulhou-se logo que ela... Eu tenho o meu cabelo comprido, como qualquer skinhead à paisana tem, não é? Tenho o meu cabelo comprido. Mas ela gabou-se logo, eu tenho mais cabelo do que tu. E eu mandei-lhe logo a boca, tipo, mas eu espero que tenhas mais cabelo do que eu na tua cabeça, porque se for no resto do corpo é horrível. E ela riu-se à brava, levantou-se as calças e disse, eu depilo as minhas pernas a laser. E agora? Numa situação prática e social, as mulheres tomam mais conta. É esta a diferença. Nós somos todos seres humanos, mas às vezes parece que a paranoia
Ouve lá. Não, mas isso já tem a ver. Vamos Até mesmo tirar com a nossa a discussão. depilação da vagina do caminho. We got E bush. vamos falar, por exemplo, dos pelos dos sovacos. Porque as mulheres também têm todo o direito de se relaxarem no inverno. Epá, eu não queria ser assim tão... Mas, É pá, sexo, isto. não. Mas da tasca. Pronto. Estás sob o efeito do álcool, não há problema. Então, traz aí mais uma travessa de termossos É isso, para é a isso. gente e uns camarões. Está aqui, olha, está aqui. Vamos falar assim como seres humanos adultos. Exato. Epá, sabes que mais? É contraditório. Vamos dizer assim. Uma mulher rapada é um incentivo à pedofilia por hábito. Mas, coitada da Nayuki que ainda está aqui. Que é a única mulher que está. Mas, Eu queria, Sim, sim, tipo, epá. eu sobre depilação, eu também depois tenho uma cena para dizer, mas continua. epá, Não, diz já, se por calhar. favor, intervém. Não, mas deixa isto. às vezes uma sessão de sexo mais relaxada há pela mais se calhar é manipulação, se calhar mas É como eu digo, ninguém gosta de lembrar de carpete. E deixem-se de merda. A Mariana Mortágua, supostamente. Bem, eu não tenho problema nenhum com os pelos públicos, mas Eu tenho. tu nunca Eu vi tenho. Tipo, eu acho isso uma falta de engenho. não, eu já, peraí, aí o que queria dizer qualquer coisa. vocês já viram mulheres, por exemplo, eu não tenho muitos pelos, Já vi algumas, sim. por exemplo, da cintura para cima. Grande fuck. Ui. Há mulheres que têm e por ali abaixo. Há mulheres que... Por exemplo, que têm bué pelos, por exemplo, nos braços, sim. meu. Yeah. São Dos pés. peludas. São peludas. Yeah. Pronto, tudo bem. A minha prima, Faz quadros. pronto. A minha prima tinha poucos pelos nas pernas, não sei o quê, e nem às vezes nem fazia a depilação no inverno, mas mesmo assim tinha poucos pelos, mas nos braços ela tinha bués. Não tinha como um homem, mas tinha bués. Não. Eu já vi pilar. mulheres. Eu já vi mulheres com mais pelos nos braços do que eu tenho hoje, com metade da minha idade, meu. Yeah. E é normal. Sim, Acredita que se um gajo estivesse numa ilha deserta, que se lixe. Mas, mas ao mesmo tempo, não sei. Eu acho que há aqui uma diferença entre os sexos. As mulheres tratam-se melhor. Ouve lá. Vamos ser apofáticos novamente. Alguém amanhã vai ao salão de beleza Não. aparar o cabelo, fazer as unhas. Já me estás a Mas desmascarar, eu Simpson. Gosto disso das mulheres. Ótimo. ficarem horas naquela merda. Uma mulher às vezes para sair num sábado à noite começa o procedimento todo às 11 da manhã. Verdade. E um gajo sai à hora certa, contrariado. Porque é isto que a gente é, meu. É um bocado esquisito, mas... Mas é assim, não é? mas Dinâmica entre os sexos. Mas já agora a Nayuki queria dizer qualquer coisa, acho eu. Não é sobre este assunto. vai, mulher. O que eu ia dizer é que essa cena da gaja que disse isso no Twitter, é que ela levantou que a associação de quererem as mulheres sem pelo tinha a ver com a pele das crianças e não sei o quê, e que isso seria uma lesão à pedofilia e blá blá blá. A cena é que a depilação surgiu com a Cleópatra, meu. E eu não sei se nessa altura havia conceito de pedofilia. Por isso eu acho. Esse argumento Sempre houve. Epá, mas aquilo que tu tens como definição de pedofilia é relativamente recente. Não, lá está. Ouve lá, os gregos tinham o ditado que o não tem sexo. Os pedrastas, já. A homossexualidade que hoje em dia está a ser defendida pelos marxistas culturais já foi praticada pelas civilizações que nos mostraram o nosso sistema político hoje em dia. Eu acho que tem mais a ver com o indivíduo. É assim, eu adoro mulheres, mas realmente quando aparecem aquelas fotos de uma mulher a declarar o seu femininismo, a mostrar aquele sovaco, que acontece, isso acontece no inverno, porque
As mulheres. Nós somos todos seres humanos. E a merda dos pelos cresce. Mas por alguma razão, existe até mulheres que rapam as sobrancelhas para o nosso próprio gosto e depois pintam com um lápis aquele traço estúpido. Uma mulher peluda demais a fazer sexo numa posição mais tipo doggy é tipo. Por um lado é tipo, se uma mulher sem pelo incentiva a pedofilia, eu também te digo que uma mulher com pelo a mais parece que eu é que estou a ser homossexual. E agora? E agora? E depois as próprias mulheres, pelo menos na minha experiência, gostam de um homem com pelo. I'm sorry. Eu por acaso não gosto muito, mas isso sou eu. Pronto, tudo bem, mas assim, há mulheres que não gostam, há mulheres que não gostam tipo de pelo nas nossas zonas genitais. Andam muito esquisitas hoje. Sim, isso esquece, é tipo. E isso também, né, também não, nem nós homens queremos ter assim uma mata de pelo. Mas é fodido para nós homens fazer a depilação. Ouve lá. Focalor, vais ter que editar esta merda. Eu não vou. Mesmo, na boa. Mas, eu já. Sim, por exemplo. Agora, tipo. É tudo maior de 18 anos aqui? Eu não sou, tenho 15. Ok. Ela tem 14. Eu tenho a altura de 12. Não sei se isso conta. Mas... Não, a sério. Mesmo. Ok. Não, mas é que, por exemplo, eu já ela está a gozar com isto. mulheres. Não, eu tenho a altura de 12. Já há mulheres que têm mais de no sexo, por exemplo, quando estão com o período. Porque por alguma razão não, isso é verdade. Eu não sei se já alguém passou pelo. Obviamente que sim. Que, tipo, somos da linhagem do Afonso Henrique. Claro, vamos pôr. E se for uma espanhola ainda é melhor. A toalha, vamos pôr a toalha, que é para não sujar tudo, por exemplo. E depois, quando um gajo vai à casa de banho, parece que assassinaste alguém com a tua própria pila. É tipo, ui, e parece placenta. E também é um grande nojo. Pois é. Mas elas pedem, e a gente gosta tanto delas. Porque isto é uma coisa. Lá está, se a gente. Vamos pôr música sobre isso. Vamos falar como seres humanos, meu. Nós somos todos seres humanos. E o nosso corpo não está sob o nosso controle, meu. Mas podemos pelo menos concordar que genericamente as mulheres tratam-se bem melhores delas próprias do que nós, porque nós simplesmente temos uma cena. É vestir a nossa roupa, fazer a barba, feito. Claro. É só isso. Uma calça de ganga, sapatinho de vela. Nós não planeamos um sábado à noite. Começa com o arranjo do nosso corpo a partir das 10 da manhã. Nenhum de nós, homens, diz assim: "Man, hoje estou frustrado, eu à noite quero ir dançar. Eu preciso dançar, meu. Eu quero dançar, meu. Eu preciso dançar. Eu estou estressado, trabalhei bué, eu preciso dançar." Não é a nossa cena, meu. Nós somos, tipo, arrastados para esses eventos e às vezes até a noite acaba bem. Uma coisa que eu sou completamente como homem, que até num curso de formação profissional conheci uma bacana porque disse essa merda, estava a dar um vídeo tipo de segurança no teu local de trabalho, que era a tal bacana que estava a apanhar um dossiê em cima de um armário que usou uma cadeira com rodas. E então o perigo todo era ela estar numa cadeira com rodas que podia facilmente se acidentar.
Eu estava a ver o vídeo e disse ao formador: então, e aquele estilete de 14 centímetros não faz nada? Porque eu, sinceramente, eu gosto de mulheres e elas não precisam de andar. Vocês já imaginaram aqui entre nós, como homens, andar com um estilete no calcanhar? Eu não preciso disso, a sério. É a tipo de tortura que as mulheres se impõem a elas próprias. Eu não percebo aquele calçado no pé da mulher. É torturoso, meu. E não vamos falar da tanga, porque eu quando tenho os meus boxers enfiados um bocado no rabo, eu puxo logo. Isso é Tipo, what the horrível. fuck? É. Eu não preciso nada disso, porque o sexo é suposto ser nu, não é por aí. Não preciso do estilete, preciso da tanga. Há certas coisas que são tão inconfortáveis. Nós, quando andávamos na escola, antigamente, nós ouvíamos sempre as gajas a puxar a cueca do cu. A cueca! Agora a cueca encaixa-se no cu e o mundo da moda é feito por homens homossexuais que parece que secretamente odeiam tantas mulheres que as torturam com esta indumentária. Mas há certas coisas que a mulher gosta de o fazer. Que é uma coisa que é isto que a gente tem que abraçar nas nossas diferenças. A mulher e o homem, todos nós podemos dizer, todos nós temos os nossos direitos. Agora, até aquelas unhas que eu às vezes fico naquela, tu não toques no meu pênis com essas unhas. É um bocado mais, meu. Eu olho para uma mulher com aquelas unhas enfeitadas demais e tipo, mas eu é que vou ter que lavar a louça? É tipo, porque a gente pode distribuir tudo. Mas como é que alguém pode... E depois, a mulher ganha menos e não sei o quê no local de trabalho. Epá, eu não vejo mulheres a carregar sacas de cimento na construção civil com unhas arranjadas. É diferente. Epá, eu acho que o homem e a mulher temos que abraçar as nossas diferenças. Sim, mas desculpa lá. Porque somos a mesma coisa. Diz o Axe. Agora só um parênteses dessa questão da mulher ganhar menos do que o homem. Primeiro, isso eu vi a estatística das horas. Não, tipo, isso nem tem por horas, isso é inconstitucional, certo? Se isso acontecer, a mulher agarra, processa a empresa, ganha uma indenização e nunca mais trabalha para o resto da vida. Uhum. Isto é muito fácil. O que acontece é, agora, se a mulher tiver menos atributos académicos ou se tiver menos tempo de empresa normal que o homem, ganha mais. Agora, duas pessoas que trabalham ao mesmo tempo, tenham a mesma potencialidade académica e que tenham mais ou menos o mesmo tempo de empresa, são obrigadas a ganhar ao menos. Se eu for, por exemplo... Eu nunca vi isso. Eu num local de trabalho onde trabalhava com homens e mulheres a cumprir a mesma função, o ordenado era o mesmo. Claro. Mas há uma diferença. Elas faltavam mais por várias razões. Tem que levar o meu filho ao médico, tem que levar não sei o quê. Elas tratam bem mais da sua própria saúde do que nós, porque nós, como homens, estamos sempre naquela que se foda, deixar andar. Verdade. Mas é estas pequenas diferenças. Mas realmente há certas funções que encaixam melhor do que as mulheres. Por acaso, eu não vejo mulheres na pesca, na construção civil, a escavar metros. E quando vejo um homem a vender roupa, ele deve gostar tanto de homens como as mulheres que eu conheço. São coisas que são inerentes. A gente até próprios criticamos estas tendências sexuais absolutamente ridículas, porque se calhar em última instância a gente é capaz de dizer assim, ou digo eu assim, escolhe a tua tendência sexual. Tens toda a liberdade de fazer o que tu quiseres na privacidade do teu lado. Não. Tudo bem. Claro. Não. Mas dá para simplificar a coisa, Olha o Gil de Ré, por exemplo. Tu escolhas fazer sexualmente e dizer, mas man, tu és um homem e tu és uma mulher. Ponto final. A gente só nasce da seguinte maneira.
E depois há aqueles freaks que nascem com os dois. Porreiro, tem uma carreira bastante dantesca na indústria pornográfica, mas 99% da população humana, independentemente do que depois escolham se rapam os sofagos, se rapam as pernas, se gostam de ir para a cama, mas gostam. Bem, tu és o quê? Lá está, 2 dos clipes que eu tenho compilado no meu próximo podcast. É um que vocês já viram, de um gajo vestido à gaja, a tripar com o empregado, isso apareceu no Twitter, cabelo louro, a mandar os expositores abaixo, porque o empregado tratou o gajo como um gajo. E ele fala que nem um gajo. Ele depois pediu desculpa e tudo. Mas pronto. Aquela senhora ficou muito ofendida. O clipe que eu vi, o gajo saiu pela porta fora. Sim, mas não, eu estou a dizer o empregado pediu desculpa àquela senhora. Aquela senhora é uma merda. Aquilo é um gajo, pá. Porque o gajo até ameaçou o gajo de porrada para ir lá para fora. Mas eu tenho outro clipe para complementar a sequência que eu já estou a projetar para o meu próximo podcast. Que é um gajo que foi a uma loja de vaporizadores com uma t-shirt do Donald Trump e o empregado tripou dos cornos para lhe vender a merda. E o gajo sempre naquela, man, eu estou aqui, quer comprar isto, vende-me esta merda. E o gajo, mas pá, aqui com uma t-shirt do Trump e o cara... É triste. Eu vou meter essa merda no meu próximo. Garanto-vos. É tipo, eu comparar os dois. Entra-me pá, eu imagino o cenário se eu estivesse atrás do balcão. Um gajo vestido a gajo, pelo louro, chamaste-me de gajo? Já. Queres ir lá para fora? Porque é o clipe. O gajo ameaçou o gajo, vamos lá para fora que eu parto os cornos. Eu ia e vou partir os cornos que nem um gajo. Porque és um gajo. E depois o gajo do Trump. Mas é que o gajo da t-shirt do Trump ainda é pior do que esse, man. Pior? É que é uma cena. Porque tu entras. Epá, entras com uma t-shirt qualquer. Dizer tipo Mega ou Trump ou qualquer. E o gajo recusa-se a ver. O empregado. Porque o bacana que foi que se considerava uma gaja. Era tão gajo. Até no vídeo a gente vê. Era tão gajo. E violento que nem um gajo. Que era perfeitamente justificável. Queres ir lá fora? Vamos lá fora. Até lhe batia com uma minha pizza na testa dele que até andava lá. O quê? Até lhe puxava a saia até ao pescoço e... onde é que tu estás? Pum, toma. Agora, o clipe mais chocante que eu quero contrastar no meu podcast. O gajo da t-shirt do Trump a vender vape. E o gajo dizia mesmo, eu só vim comprar esta merda para a minha mulher, vende-me a cena. O esterismo do homem é aquele clipe perfeito da hipocrisia que eu adoro usar nos meus posts, que é o gajo, meu, passou-se dos... Vocês acham que esse gajo que quer ser chamado de gaja, como a Cher, velha referência, Cher? É brutal. Imagina a Cher ligar-te à noite. Hello, brother. Wanna come with me? Tipo, gajo. Whatever. Mas a Cher? O gajo da t-shirt do Trump a chamar... é exatamente o exemplo perfeito do marxismo cultural. São tão complacentes, benevolentes, libertários e etc. até ao ponto que não conseguem tolerar uma ideia contrária à tua. É ridiculamente... Eu depois mostro... tenho que ir à casa de banho. Coisa de homem. Já. Peraí. Então, eu queria fazer uma pergunta agora também à nossa menina que está cá. Nós somos um bando de machistas e agora trouxemos uma menina. Estou a brincar. Nem deixamos falar, nem nada. Menina. Esse cara também foi à casa de banho. É o que eu ia dizer. Eu queria lhe perguntar era sobre
o feminismo, que é a opinião dela sobre o feminismo e a opinião dela sobre a teoria de género. É. Mas Ficou tudo dito sobre as mulheres depiladas, não tinhas mais nada a dizer, tu? não, tipo, isto é completamente estúpido, isto é só para meter, é só para eu ver, pronto, só para nós estarmos aqui a ver a estupidez dos marxistas. Sim. E que é Causa- completamente nojento. Yeah. Eu estou mesmo a dizer, eu já estou a ficar farto destes marxistas culturais. Aliás, o marxismo cultural é a doutrinação que se fazia de Marx, certo? E, é o que os próprios marxistas se designaram como marxistas culturais. Eles próprios dizem que estão a doutrinar as outras pessoas. E depois dizem que são apoiantes da liberdade e são contra fascistas e ditadores. Pois. Enfim, O que é engraçado é que nunca nenhuma pessoa de esquerda foi eleita democraticamente. Uma pessoa de esquerda comunista. sim, de esquerda a sério e a comunista, por exemplo. Yeah, verdade. É engraçado. Pois. O povo não quer líderes assim. O povo mesmo. Não gosta de fome. Mas tens, I'm back. coitado. Ok. I'm back. É só para... Ok. Sim. Não. Nós estamos só a falar sobre que os líderes de esquerda nunca foram eleitos democraticamente. Apenas foram. E a Nayuki também está de volta. Podes fazer tal pergunta sobre. A nossa grande Daniela, a nossa rapariga neste mundo machista E opressor. e que não dá direitos às mulheres, opressor, nazista, fascista Taxista. e outrazista também, uberista, pronto. Queria-te falar também sobre qual é a tua ideia sobre a teoria de géneros, também que esteve aqui a ser falada, e sobre também esta questão do feminismo e esta questão dos LGBT+, Q+, ABCD e pronto, e por aí adiante da comunidade. Como tu és rapariga, Sou rapariga e sou tens bi. outra Desde que me percepção. conheço por gente, sempre disse que sou bi e já tive relação com mulheres. O meu ponto Esta não é estava à espera. usar Eu sexualidade. também. Usar Já tiveste sexualidade. relações com mulheres? Não, eu sou um lésbico assumido, meu. Sempre. ok. Ainda bem. Também. Degenerados. Eu acho que tu usares sexualidade como cartão de visita é só estúpido, independentemente da tua orientação. Porque não é isso que faz com que tu sejas mais competente, que sejas melhor pessoa ou whatever. Mas é o que a comunidade gay faz. Quer pôr isso acima de tudo, não é? Pelo menos consegues dizer à gente, antes de justificares a tua sexualidade, que o fazes sem propagação e na privacidade do teu lar, e fico bem. Sim, mas é isso que eu estou a querer dizer, entendes? Porque isso da identidade de género. Não, estavas a falar de igualdade de género, não é? Identidade de género, teoria do género. Quantos géneros há? Eu tenho uma teoria que é, se tu não te sentes nem mulher nem homem, tu tens um problema. Ponto. E eu acho que deve ser muito frustrante, digo eu, viveres numa incerteza que tu não sabes o que é que tu és. Tu precisas de ajuda. Ponto. Ei, a Isso não é sério, eu nunca normal. preciso de ajuda. Isso vá. Não sei, não me deixem a piada, people. Eu não sei não exatamente podia, o que é que eu quero, meu. Mas eu compreendo perfeitamente. Deixa-me perguntar-te então assim. Tu achas que és a regra ou a exceção? O quê? De saber se és mulher ou homem? Não, por exemplo, seres bissexual. Com todo o respeito, meu. Eu tenho amigos gays, eu próprio sou lésbico. O que é que tu achas? Por exemplo, achas que és a regra ou a exceção? Eu acho que não sou uma coisa nem outra. Porque isso não faz de mim nem... Não, olha à tua volta. Por exemplo, eu não gosto de futebol e assumo imediatamente que toda a gente adora bué futebol. Eu é que fico mal em falar nessas merdas. Agora, por exemplo, eu agora podia adotar a tese do marxismo cultural e dizer assim, visto que eu sou uma minoria
e acho que o futebol é corrupto e uma distração social enorme, eu quero que a minha voz seja ouvida e ai de quem fala mal de mim. Eu não me dou a mim próprio o direito de vos estar a dizer a vocês não deixem de ver o jogo amanhã. Estás a perceber? O meu ponto em relação a isso é, tu tens regras que se aplicam ao ser humano, certo? Certo. Certo? A partir desse momento, porquê é que tu tens que ter merdas especiais para ti só porque não és a maioria? Ou como a maioria? Exatamente, porque tu és o que és e és o que és para ti, não interessa. A nossa vida privada não interessa a ninguém. Agora, estares a esfregar na cara das outras pessoas como se fosse a norma, uma tendência sexual que pode ser um pouco excepcional. Eu próprio estou-te a dizer assim um bocado no eu sou heterossexual ou um lésbico, whatever. E tu já disseste, já experimentaste as duas cenas. Agora, tipo, eu não estou a esfregar na cara o meu estilo de vida, mas tens que ver que dentro deste movimento, por isso é que estás aqui e já deves ter reparado, a não atentar desde tenra idade em crianças que nem sequer sabem o que a sexualidade é, manipulá-las ao ponto de, e eu vou-te dizer, por exemplo, a manipulação da educação em termos de homens, porque agora vou-te ou falar com homens, se uma criança masculina é convencida em tenra idade que é facilmente manipulável a um termo de homossexualidade, porque a homossexualidade masculina é pior. Vamos lá falar a sério. Um homem homossexual tem mesmo que curtir homossexual mesmo, porque tipo é preciso ter muito amor para não te conseguir sentar durante 2 dias. Isso foi uma piada, mas epá, Já, dá para entender. se eu queiras ser, Uma piada, mas é verdade. descobre por ti. E o que está no quarto, fica no quarto. As conversas de almofadas são íntimas. Não é preciso estar a empurrar para crianças que ainda nem sequer sabem a sexualidade deles, ou o sexo sequer. Porque isto é um gosto adquirido com o passar dos anos. E nós homens então passamos por várias fases. Eu estou-te a falar francamente, sem crítica nenhuma. É tipo, epá, não. Isto é daquelas. As tendências sexuais de cada indivíduo, por mais política que a gente escuta, deviam ficar no nosso quarto. Não interessa a ninguém. Não é isso que a gente tem para dar. Exato. Eu não sei se me estou a fazer perceber, mas... Mas isso é uma coisa muito óbvia, tipo... Pois é, mas o óbvio é que depois pessoas que são simplesmente heterossexuais estão a ficar, tipo, fora de moda. Quase como um plano dos Há bocado estavas a globalistas. falar mal da religião, mas se as pessoas lessem a Bíblia, se calhar. É pá, mas Para todo eu estou-me a momento. cagar, pá. É pá. Bem, mas Até os se gregos seguissem, diziam que não tem mas se sexo, seguissem, meu. ainda não havia este Os problema, que- não é? Os gregos Está bem, os tinham gregos. casas de banho comuns. Está bem, os gregos, lá está. E passado Os eram pedrastas, 2000 pá. e Os gregos eram 500 pedrastas e anos, pagãos. Não tinha nada a ver. agora é que estão a tentar inventar uma terceira casa de banho idiótica. Eu vou-te dizer, como heterossexual, aí vamos nos pôr nessas condições. Para já, obviamente, os urinóis dos homens estão sempre mais nojentos. Então eu vou me identificar com mulher e vou à vossa casa de banho, que até É verdade. me esfrega aos olhos, pá. E pá, isto era sempre tão mal. Isso é estúpido, meu. E quando nós vivemos como casal numa casa, guess what? A tua casa de banho é comum, como a dos gregos. É pá. Mas a inventar um terceiro é idiótico. E por mais que tu te identifiques sexualmente como tu queiras, diz-me pelo menos, para a minha satisfação, és uma mulher, não és? Eu? Yeah. Sim, eu. Pronto, simples, Ela tá- acabou.
Acabou Pensava a que conversa. a falar Faz comigo. o que tu quiseres com a tua vagina. Mas é esse o ponto que eu estava a levantar. É que, Pronto, é só literalmente, tu podes fazer o que tu Esta quiseres, conversa. tu podes dizer que te identificas como uma Exato. pudinha, podes fazer o que tu quiseres. Só não podes Pela esperar. luta da liberdade vaginal. Mas estão-nos a esfregar o oposto na cara, meu. O Facebook, neste momento, acho que já tem 50 e tal géneros que tu podes supostamente escolher. 73, segundo a minha última contagem. Uma merda assim. Eu acho isso estúpido, porque se eu amanhã acordar, eu tenho a certeza que se for ao Tumblr, eu vou encontrar algum marado da cabeça que vai dizer que é um lobo, ou que foi lobo noutra vida. Vai ao Grindr, o Grindr é melhor. É pá, não sei. Mas a cena é, tu Experimenta. podes ser o que tu quiseres, tu podes te sentir o que tu quiseres, Eu tu também podes estar acho. na comunidade que tu quiseres. Tu só não tens que achar que as outras pessoas têm o direito, aliás, têm o dever de te aceitar e mais, de te incluir de certa maneira nos géneros do Facebook. Então e doutrinar isso a crianças? Isso eu acho completamente errado, seja em que for, porque... Aliás, doutrinar é errado. Doutrinar essa posição é errada. Tipo, cada um sabe, nasce homem, és homem, nasce mulher, és mulher. Nem sequer assim devia ter evoluído pelo transexualismo. Isso é completamente estúpido. Isso é para vender. Diz. Isso é para vender política. Se até a própria comunidade... Deixa-me só dizer uma coisa. A comunidade LGBT defende que supostamente tu nasces a ser gay, certo? Não é uma coisa que... Desculpa, deixa-me corrigir-te. LGBTQ, lá está, estamos no caminho não há letras, eles começam a meter números. Não, mas lá está, caga nisso. É que essa é que é a minha tese. Caga nisso, meu. Deixa-me só acabar o que eu estava a dizer. Se eles próprios dizem que tu nasces ou a sentir-te gajo quando nasceste biologicamente como gajo, whatever, tu não precisas de ensinar isso às crianças, porque se elas forem isso, supostamente, elas eventualmente vão demonstrar. Só aí eles são incoerentes, porque eles querem explicar isso às crianças, porque as crianças têm que saber que isso existe e normalizar isso. Mas se tu, supostamente, és gay, tu eventualmente vais perceber isso. Não precisas que ninguém te esteja a dizer... Exato. Pelo menos é um bocado a minha opinião. Obviamente. Eu tenho um amigo meu que já era gay desde a infância, era notório. Eu quando nasci, tinha um vizinho no primeiro andar que já morreu de sida na década de 80, que toda a gente me avisava como criança e eu nem sequer tinha a compreensão. Olha que o Tico é um bocado esquisito. E a minha mãe, que já faleceu, disse sempre... Aquele gajo foi o homem que melhor me arranjou o cabelo. Só que ele foi para Paris, meteu umas mamas, foi drag queen e veio para cá morrer de sida no meu prédio. Na boa. Epá, mas sabes que mais? Até esse Tico não andava a esfregar a homossexualidade dele porque ele nasceu exatamente como homem, com o cromossoma X ou Y, os 51-49, os médicos na altura arcaica disseram logo à mãe: o seu filho é uma mulher. Mas isso são exceções, não são regras. Tu não precisas de estar a perder tempo nas escolas onde tu devias estar a ensinar, porque é para isso que a escola serve. Estamos aqui. Tu não precisas de estar a meter isso como uma disciplina, tu não precisas de estar a impor isso a crianças, porque se elas realmente tiverem nascido no corpo errado ou tiverem uma orientação que difere do normal, por assim dizer, elas vão descobrir isso mais tarde. Não é preciso estar a impingir nada, porque se eles defendem que é uma coisa que nasce contigo e não uma coisa que tu acordas a apetecer, certo? É isso que eles defendem. Mas é o que está a ser incentivado. Pois é, mas é incoerente. Eu acho que é incoerente da parte deles. Ainda bem, porque nós, até como homens heterossexuais, quando vemos uma lésbica, estamos sempre naquela da conversão e nós somos uns tarados de merda. Deixa-me só dizer-te Não é ser tarados, atenção. Há alguma maneira que eu te possa mandar, só para pôr realmente esta... Eu consigo te mandar através do Skype 2 clipes que tu possas passar naquele bot que deu o win do Porto na última vez. Mas tinha que pôr no YouTube primeiro. Ei, a sério, grande a seca. Diz-me só, já poderá lá estar no YouTube, diz-me só como é que... É assim, um deles está, o outro eu não sei.
Mas é porque era um exemplo perfeito de dois lados da questão que entram em contradição. Na minha Daquilo da t-shirt. ser uma discussão completamente absurda. Da t-shirt, não é? Por um lado, espera aí, deixa... Continuem a falar, que eu vou pesquisando aqui, ok? eu também. Vocês já tinham dito tudo sobre. Eu queria falar. Eu Era queria sobre falar feminismo sobre- também. Diz. Sim, sobre o feminismo, a opinião de uma mulher sobre é isso. Já que nós não podemos falar sobre o feminismo, nós somos homens. Olha, eu acho que isso é estúpido. Amém. Porque pode haver pessoas que tenham mais propriedade para falar do assunto, mas tu dizeres que alguém não pode apontar o dedo, epá. Tu estás Não é apontar o dedo, é fazer de algo que é privado a regra. Não, nós estamos a falar do feminismo. Espera aí, Estamos a falar... nós mudámos de assunto. Epá, eu acho muito complicado tu estares a dizer que uma pessoa não pode falar de X, de Y. Vocês viram aquilo que se passou no Brasil em relação ao mansplaining e o caralho, não viram? Ou estou Yeah, por ainda por Ah, cima, a mim deu-me mais raiva nessa coisa é que o gajo não sobrepor. Tipo, se fosse um homem a ser, um homem com colhões, tipo, aquelas duas meninas tipo, calavam-se e sabiam bem ouvir. Pronto, E ouviam das boas. agora deixa-me dizer-te uma coisa. Houve um youtuber gay que fez um vídeo a criticar a Kéfera. E o que é que acontece que eu acho muito piada que é? Normalmente são os homens heteros, brancos, ricos, privilegiados que não podem falar. Tu não tens direito a falar porque tu és homem hetero, branco e por aí fora. Esse gajo é gay. E eu literalmente vi a gaja que estava nesse vídeo a dizer que ele não podia falar porque ele era gay, mas era branco e privilegiado. Ou seja, tu tens aqui um fator de coisas que é: o hetero não pode falar, aí vem um gay branco, mas também não pode falar. Vem um preto gay, mas também não pode falar porque, sei lá. A comunidade negra não perdoa a homossexualidade. Ainda são piores. É que dá a impressão que tu Pois para é. poderes mais juízo que a falar- gente. tu para poderes É o falar- antirracismo. É como os russos. É como os russos. Tu parece que para poderes falar de alguma coisa hoje em dia tu tens que ser preta, gorda, lésbica, para teres todos os padrões, estás a ver, de coisas que tu podes dizer. Não Porque- teres dentes, não teres cabelo, estás tipo quase a morrer. Whatever. Pá, Porque, é. porque lá está. Se for um homem hetero a falar, é porque é um homem hetero. Vem o gay falar, mas é homem branco na mesma. Tem calma. Não é um homem hetero. São tanto homens como mulheres hetero. É porque isto é que é a parte que está a ser descurada. É porque Pois, o problema é que já eventualmente para falar. a forma da propaganda como está a ser proposta é que o futuro acaba por ser não perpetual em relação à perpetuação da própria humanidade. Tem lá calma. Porque este Era o que eu movimento é tão grande que acaba quase como empurrar todas as crianças a adotar uma perspectiva de homossexualidade tão aberta e ser tão aberta à questão que a perpetuação da humanidade, até agora deixa-me falar, por exemplo, do Darwin, que nenhum de nós concorda, mas mesmo dentro da tese da perpetuação da espécie, da lei do mais forte, etc., é um tiro no próprio pé da humanidade. Que eu não tenho nada, eu próprio sou heterossexual, que me reproduzi por mulher, que é um problema que não vos interessa, mas não é um problema que eu não vou perpetuar às gerações seguintes. Eu, como heterossexual, lá, porque nunca encontrei uma mulher decente para me reproduzir como qual, não me dá a mim o direito de dizer a todas as crianças, como homem, que as mulheres não valem um caralho. E isso é injusto. É aqui que o ponto toca. Calma aí. Tu tens toda a liberdade, todos nós temos toda a liberdade de fazermos o que quisermos na cama. Agora, daí a impor ao próximo que ainda não descobriu o seu caminho o que nós achamos, espera aí, é aí que entra a reserva. Ou pelo menos a minha reserva. Pronto. Pá, é assim, eu sou da teoria e agora eu vou estar a dizer isso e pronto, vou ser um pouco mais para o fascista. Sou da teoria que existe a evolução e também sou da teoria
que os homossexuais... Há pessoas que não vale a pena evoluir, pá. Sim, é verdade. Mas Se tu dizes isso, tens de concordar com isso, man. Fuck it. Quer ser gay? Ser gay. Agora, pá, por exemplo, até a adoção de casais Mas homossexuais. a maior parte dos gays nem sequer são gays. Entendes? Se calhar foram convencidos a o ser. Mas hoje em dia, pelos vistos, acontece disso. É uma moda. Hoje Eu em acho dia. um abuso infantil estar a dizer a uma criança Benfica, Benfica, quanto mais tipo homens são uma merda ou vice-versa. É. Deixa o indivíduo decidir. A cena de nós temos esta cena de cada vez mais homossexuais e disserem assim, porque no tempo de Salazar os homossexuais não podiam sair do armário. Não era por causa disso, não havia tantos homossexuais porque havia. Até a vários questão oficiais era- nazis eram gays. E a gente Lá está. sabe. A Os questão nazis eram A gays. questão é, tu não tinhas tantos homossexuais, porque a homossexualidade é uma doença, é um transtorno. E é um transtorno feito no teu cérebro porque existe um determinado hormônio que não passa bem e que não produz um determinado estímulo que devia produzir, que é o cheiro da mulher. Os gays não conseguem sentir prazer pelo cheiro da mulher. Percebes? Pá. Essa eu não sabia. Isso é radical. Mind blown. Isso é radical, mas eu Radical. tenho que me encaixar um bocado no marxismo. É só não me esfreguem. Lá está. Olha o que eu descobri. Vê lá se não é isto, Simpson. Força. So here we are in Exhale Vapor City in Tucker, Como é que tu Georgia, fazes and isso? I've just been asked to leave É um the bot mesmo store. de música. He greeted me. That was nice. I did find the item that I wanted, and the next thing he said was that he'd like me to leave. If you do not stop recording in my store, I'm going to call É the police and este ask you to clipe leave. mesmo. That would be awesome. O do That'd be vape. awesome. Can we, Bota we a can call descrição Fox filmada. 5 and all sorts of stuff. I would like to purchase something here. Please do call your boss because I will be calling corporate. Go for it. I am looking forward to releasing this video because I just want to purchase something from Fuck your off, store. dude! Fuck off! Get the Hey, fuck fuck. off in here, man! Fuck, man! Fucking stay! Fucking can't stand your racist motherfuckers! Racist, Yeah! sir? Right? I'm not a racist. I got a fucker in my store. He won't leave. He's wearing some Trump bullshit. Got some racist bullshit all up in his head and shit. I'm not serving anyone that has to do with that fucker. I'm He's sorry. a treasonous asshole. I don't have I'm a not problem with serving you, sir, anyone. You whatsoever. have to call the cops and I don't- have to leave. I just want good health care for my kids. I don't have a problem with the color of your skin Não, or por yours. acaso não é. Mas I'd é like a to mesma purchase coisa. some of this naked vape juice, though, if that would be all right. All right, see, because... Okay, here's where we're at. Leave the store. Here's where you're at. Leave the store. Here's Leave where- the store. here's where Leave we're at, the dude. store. Fuck off. I don't give a fuck. Get out, dude. Dude, go ahead, take another swing at it. Make contact with me one more time. I'm going to make a Ace deal with Miller. you. I want to purchase Ace that Miller. vape juice. No. If you sell it to me, I won't... No. If you sell it to Get me, the I fuck won't... out. Look, if you sell it to me, No, I I'm won't calling- call the police. I'm What calling- you did was assaulted me. What I need is that for my wife. Que ele If you levou uma sell pena. it to me, I won't call the fucking cops and press charges on you for assault. I won't call corporate and get you fired. Just sell me the fucking product so I can leave. What do you want? Naked in the strawberry in a fucking 6 Where do milligram. you see naked? Right here, this shit. Where is it? Where the This? fuck do you see Right it? there. Here. Right next to that. In a 6 milligram. Make sure it's a 6 milligram so I don't have to come back. No, you're not fucking coming back to my store, homie. I'm making sure of that. Get the fuck out of here, dude. Oh my fuck. O que é da... God bless America. Capitalism wins again. Fuck your capitalism. Fuck your fucking president. He's a racist, stupid piece of shit. You're Whatever, a racist, just ring the shit up. stupid piece of shit. Just ring this shit up, fuckwit. Fuck off. Do my bidding. Man, fuck, get out. Sell Call it to the me. cops. No, Call the no, cops. No. Sell it Call to the me. cops. Sell it to Fuck me, off. punk. Call the cops. It's your job, Hey. your freedom. Sell me the shit. Fuck it, you can be. No. Sell it to me. Nope. Sell it to me. Fuck off. Come on. Ring it up. Ring it up and you don't ruin your life. That's where you're at right now. Because you done upset me. And you should have helped him first in the first place before you threw a temper tantrum, dipshit. He's standing here waiting for you to ring him up.
How fucking... Get is out! that simple? Help your customer! Fuck off! Fuck off! É tão triste. Foda-se. É que bom. cómico. Isto é uma doença. Eu, por acaso, tenho aqui o clipe um bocado mais comprido, mas já agora, só para Não, não, complementar. We are all sit here all day. Get out! I'm cool with it. I'm recording. You got a business card for your manager or anything Fuck like no. that? I ain't giving you fucking dick. Oh, man. I ain't giving you dick. You This is racist fuck. phenomenal. Look, God bless America and everybody in it. I love you, sir. I don't even know you. I love you too. And God bless you. Fascista. This is about money. I just want to No bring way. this thing home to my Já wife. estou a ver a cara do You know, This is my man, this got nothing to do with skin color. I'm not selling This has you nothing to do with skin color. Look, I like having a little bit more money in my paycheck. I like paying less for my kids' health care. I got nothing to do with skin color, bro. I'm not selling you dick. I'm You sorry, fuck bro. You out. gotta go through this, but You can Wow, man, God bless you. Hey, check it out. He's still your president. Go fuck yourself. Fuck you. Agora, só para contrastar, é isto mesmo. É porque temos o clipe do. Queres que eu ponha outro? Fuck man. Eu tenho aqui o thumbnail, eu clico nisto, meti aqui um disco novo, eu estou completamente apiado. É porque é o Transgender Woman, que é um gajo, fica completamente fodido. E nós já vimos esse vídeo no Twitter porque o empregado chamou o gajo de gajo. E é um gajo. Queres que eu ponha agora? Força, please. No, we're not doing credit. You're gonna give me my fucking money back. Excuse me, sir. There's a young man in here. You want to know. excuse me, it's ma'am. I'm It sorry. is ma'am. I can call the police if you'd like. Põe na pausa. Settle down. You need to settle Não down. dá para Mind pôr na pausa. business. Pera, tá. Ma'am, once again, ma'am. I said both of you. No, you said sir. Once again, it's ma'am. I actually said both of you guys. Ok. Só pela voz. É um gajo. É um gajo, meu. Fuck you, meu. O que é que um gajo vai dizer? Para já tivemos o primeiro exemplo. Focas. Humberto. Sim. Mais uma travessa de termossos para aqui, uma taça de vinho. Ok. Man, Tá aqui, olha. Isto é preciso um whisky. Um whisky e um cigarro. nós tivemos um gajo que foi comprar um vape para a mulher, todo fodido. Eu vou usar isto no pod que eu quero gravar amanhã. Epá, tipo, é assim, o que eu fazia era tipo, aquela bicha de merda estava fodida comigo. E eu levava logo um processo em cima que pagava até o último suor. Mas tu és advogado, pá. Um gajo gajo quando está atrás de um balcão há atendimento ao público, porque estes dois clipes têm duas coisas em comum. São Pois é. pessoas que têm que respeitar o cliente. Porque o atendimento ao público tem muita importância hoje em dia, porque lá está, desde o momento que a nossa produção é feita na China, a única coisa que nós temos como poder financeiro, como país, aparentemente, é o serviço público. Nós tivemos o exemplo de um gajo que entrou com uma t-shirt nos Estados Unidos da América, que eles até são tão, digamos, orgulhosos. Eles deviam respeitar o presidente que têm, que foi eleito democraticamente, sem negação nenhuma. Porque esta merda da colisão com a Rússia é tão exaustivamente ridícula. Eu já cobri isso no meu podcast. É tão ridículo. E depois tu tens este clipe que está na pausa. É a voz de um homem. Não é a Cher. É a voz de um homem. É um gajo. Um gajo pode ver a merda do clipe. É mesmo um gajo. Mas uma questão assim de repente. Mas uma questão assim repentina. A Cher tem voz grave? Porque há bocado disseste assim uma piada eu também não percebi. A Cher tem voz de homem. Sempre foi um bocado... É um clichê até na internet. Porque eu sempre digo, se a Cher desse um top, yo man, you wanna fuck me this night? Um gajo tipo, não, achas que eu... I'm Cher. Cher this motherfucker. Beep. Não sabia. Pronto, a Cher... Só vi cantar. E tu sabes o que é que aconteceu à filha. A filha também mudou de sexo. A filha da Cher era um gajo. Mas nasceu mulher. É bem confuso.
Mas ela também tem o rapaz. Foda-se. Epá, mas divirtam-se. Divirtam-se. Temos a Kathleen Jenner, ou Bruce Jenner. Este movimento feminista chegou a um ponto tão ridículo que em 2016 a revista Vogue disse que a mulher do ano é a Kathleen Jenner, que era o Bruce Jenner. Como as feministas digam que a melhor mulher do um gajo. E agora... mais ou menos pensa assim, essa que estavas a falar mudou de sexo. No Brasil saiu a lista das 50 mulheres mais sexys e o Pablo Vittar estava na lista, sendo que ele não fez puta de operação nenhuma e ele próprio diz que a Pablo é uma personagem que ele faz. Ele é gajo, mas estava na lista das 50 mulheres mais sexys. A Kathleen Jenner, ou Bruce Jenner, não cortou a mangueira também. Nós, homens, somos melhores em tudo. A mulher do ano 2016 ainda tem uma pila no meio das pernas. E estes dois clipes analisam exatamente a mesma coisa. Um gajo, epá, é até mais fácil. Tu tiveste, por exemplo, um marxista cultural atrás de um balcão a passar o seu atestado de incompetência e a ser despedido porque o foi. Não, a fazer um crime, tipo isso é a pior coisa. Fui lá com um gajo que entrou numa loja com uma t-shirt pró-Trump, que é, por acaso, o presidente dos Estados Unidos, e o clipe que o Focalor tem em pausa é um gajo a ameaçar de porrada um empregado a dizer que ele é uma mulher. Ouve só a voz, mesmo tu, bissexual que és, olha só a voz do bacana. Focalor. Play. Right beforehand, you fucking said, sir. Motherfucker, take it outside. If you want Isto é a voz de um I homem. will show you a fucking sir. Tipo, eu só estou a ouvir o vídeo, eu nunca dizia que era um transexual. I need your corporate number. Ou um Because traveco. I'm going to call them and talk about how it's misgendered several times in this store. I need your corporate number now. Desculpa, a pessoa que estava lá não. Get it for me now. Give me your corporate number. Well, I'm going to ask you for the 5th time to stop calling me a man. Because quite clearly I am not. Stop calling me a man. Se um homem falasse contigo como mulher assim, era um homem, pá. Give me the damn number now, please. I will get you that number right now. O que é que se passa nisto? É um gajo, pá. Tens que ver o vídeo. É um gajo de top, mini saia, cabelo bem mais curto que o meu, Olha, a porquê que dizer não voltamos ao ofendido que o empregado chamou de homem. E tu ouves pela voz e ele está completamente ofendido, a ameaçar de porrada, a dizer ao empregado, vamos lá para fora. E se eu fosse o empregado, eu dizia, bora. Pá, eu vou... É ridículo, é que isto chegou a um ponto que é ridículo. O que é que ele está à espera? Desculpa lá, Sushi, please. O que tu ouviste era um homem a falar, mesmo como mulher bissexual, com todo o respeito, era um homem. Mas eu ser bissexual não quer dizer que eu seja surda. Estás a levar a coisa para um lado que não é o que queres transmitir. Eu estou a brincar contigo. Tu estás a dizer que eu se calhar sou mais... Não, mais seletiva. Não é, para mim é do tipo, se tu ainda não fizeste a transição e ainda tens o que tens entre as pernas, tu ainda continuas a ser gajo. Fight me. Mas mesmo com transição tu és macho. Mas mesmo que tu cortes o que tu quiseres, há de ser sempre. Biologicamente, tu nunca vais ser... Tu ainda não reparaste agora em várias competições desportivas os transexuais? Isso é completamente estúpido. Então, por favor, associa isso. Isso é completamente estúpido, muito obrigado. Então tu tens um gajo que nasce gajo, tem corpo de gajo, corta a mangueira, mete um bocado de silicone no peito e vai fazer Ultimate Fighting contra mulheres. Ele vai partir a boca toda às mulheres. Mas sabes que isso também tem muito a ver com a idade onde tu começas a fazer a transição.
Mas lá está, mas aí Não temos estar, não tópicos. estar a ser. Aí eu, não temos- quero estar a ser advogado do diabo. Força. Em relação às competições, eu sou completamente contra isso, porque tu, por mais que queiras igualar os sexos, que é supostamente isso que as feministas querem, há questões biológicas que igualar tu os nunca. sexos, como é que isso é possível? Deixa-me acabar. É isso que eu ia dizer. Tu tens questões biológicas que nunca vão conseguir ser iguais. Portanto, por mais que tu faças a transição, quanto mais cedo, supostamente melhor, mas mesmo assim eu acho que tu não devias participar. Quanto mais cedo, cada vez melhor. Não, Yeah, aí estragaste eu tudo, vou ter que rapariga. contradizer. Não, quanto mais cedo tu fizeres a transição, supostamente, se tu começares a fazer aos 16, que é o que Não. Eu Não, já é pior. passei clipes no meu podcast. Quem ouviu, que repórteres, E quem não ouviu tem de ouvir. em termos de projeção mediática, andam a pôr os seus próprios filhos a partir dos 3 anos sobre esses tratamentos. 3 anos! Porque viram o filho a pegar numa Barbie. Olha, fuck you, aí já não. Aí estamos a passar uma barreira. Mas isso são coisas diferentes, é o que eu te estou a dizer. Tu aos 16 anos tens noção do que é que queres fazer, à partida. Eu, pelo menos, Não sei, desculpa, com eu a não tive aprendizagem que anda a ser 16 assim há tanto dada. tempo, eu tenho noção do que é que eu sabia com 16 anos. Não. A questão é, por mais que tu faças transição, eu não sei o quê, tu tens questões biológicas que tu nunca vais conseguir contornar e nunca vais conseguir igualar. Normalmente os homens são mais fortes que as mulheres, salvo muito raras exceções. Mas E as usar mulheres exceções como regra. são violentas psicologicamente em relação a isso. Portanto, criem uma subcategoria para transexuais, não sei, façam o que vocês quiserem, mas esse sentido é muito injusto, eu acho. Por mais que tu tenhas feito a operação, tu não podes estar a competir com a mulher. Mas lá nasceram está, biologicamente mas mulheres. vamos lá ver. Fazer a operação. O que é que isso quer dizer? Mutilação é o que quer dizer. Isso não é natural. Pois não. Sabes que há também há várias fobias e pancadas. Eu não quero estar a dizer que a homossexualidade é uma disfunção psicológica, mas que pode vir a ser uma manipulação psicológica é o termo. Há pessoas que querem ser amputadas de um membro. Há pessoas que adoram dormir com mulheres extremamente obesas. Há muito tipo de panca. O que eu estou a tentar dizer é que tipo, a norma não é a exceção. Eu aceito a exceção. Divirtam-se. Porque o pessoal da norma não anda a propagar a sua cena. A não ser que vás a um site porno. Mas há tudo. Há tudo. Agora, o que é criminoso, na minha opinião, é desde tenra idade, eu já passei esse clipe num pod qualquer, um gajo o filho desde os 3 anos que já está no tratamento de supressão hormonal no próprio corpo. Isso é crime. Isso tem que ser ilegal. Pois é. Mas pessoas que criticaram esse pai, especialmente um gajo de stand-up, arruinou a carreira por causa do movimento marxista que defende essa merda. E eu não sei se tu tens visto os clipes de programas escolares que andam a acontecer em Portugal e no mundo todo. Por favor, eu só peço isto, por favor. Deixem a pessoa decidir por si. Não doutrinem crianças de tenra idade quase como serem homossexuais, como uma moda. Eu posso dizer que a merda do Justin Bieber, quando tinha 16 anos, pôs bué mulheres lésbicas com aquele penteado. É verdade. Se o Eminem, Ainda nos seus tempos áureos, usasse um Nike com um estilete de 14 centímetros, nós tínhamos gangsters na rua, tiroteio, como o podcast começou, de estilete. As pessoas andam estúpidas. Pensem pela própria cabeça. Lembra-te, há uma diferença entre soberania intelectual e um dogma. Um dogma é uma verdade inquestionável que nenhum facto possa trazer alguma razão em relação à tua opinião.
E nós estamos todos aqui reunidos porque nós somos pessoas que, independentemente de chegarmos a este caminho, se nós temos esse privilégio e gostamos tanto de ser como, vamos dar o direito aos próximos para decidir. Agora, eu não imponho a minha opinião e eu não admito que imponham a opinião de outras pessoas em cima de pessoas que se estão a formar. É muito tenro. Crianças de 3 a 6 anos não deviam estar sujeitas a isto. Deixa a coisa ser orgânica. Quer ser bi, quer ser gay, quer ser whatever. Faz o que tens a fazer, trabalha, paga os teus impostos, viva Portugal, que se for dar a bola, mas quando os nossos filhos, que ainda nem sequer sabem falar o português corretamente, já estão completamente doutrinados dentro deste sistema do marxismo cultural, como se fosse uma moda, e eu vou-te dizer mais, tu podes ir ao YouTube, ver pessoas que fizeram a alteração de sexo a chorar pelo seu arrependimento. Onde é que está esse vídeo? Está no YouTube, é só procurares. Gajos cortaram a mangueira a chorar, porque as mulheres não conseguem acrescentar nada. Mas homens que se... porque isto trata-se... Epá, tu tens que perceber que existe há um martelo psicológico a manipular as mentes de todos nós. Por isso é que nós estamos aqui. E fazer isso às crianças. Vamos lá. Há uma piada do George Carlin, que eu adoro, que ele já morreu. E morreu num quarto de um hotel a escrever mais piadas. Mas às vezes no meio das piadas passam muitas verdades. Que é o seguinte. A piada dele era assim. Se tu, como uma pessoa com 21 anos, entrasses numa livraria sem saberes nada, de nada, sobre religião, nada, e visses a Bíblia pela primeira vez na tua vida com 21 anos, e visses umas páginas, tu dizias, isto devia estar na secção da ficção. É essa a piada. Se essa merda não é imposta desde criança, até o clero na idade medieval dizia: eu não quero adultos, dê-me as vossas crianças. Seja lá o que for que aconteceu. Em grande mudança de tema. Lá está. O que isso aconteceu? Eu fui distraído. Quando aconteceu... essa mudança de tema. Mas tem a ver com o quê? Com a indoutrinação? Não, tem a ver com a doutrinação desde criança. Ok. Os dogmas são criados por alguma maneira. Eu continuo a dizer, quando eu vejo um bebê ao colo e alguém, é tão giro, Sporting, tipo, man, tu estás a meter um dogma na criança. Por isso é que é tão intransigente às vezes, quando falamos de soberania intelectual. Tu admitires o teu dogma. Porque é que as pessoas pertencem a um clube? O que é que te nega? Qual é a proibição intelectual dentro do indivíduo de dizer assim: este ano o Porto jogou melhor, vou ser do Porto. Não, é aquela... Porquê que a gente não quer estes islâmicos na Europa? Porque não dá para mudar de ideia. Porque é dogma. Dogma é uma verdade inquestionável. E uma verdade inquestionável não quer dizer que seja autêntico. Tu, quando plantas nas crianças, por isso é que o Claire dizia: tragam-me as vossas crianças, eu não quero os vossos adultos, porque eles é que tinham a educação, e só quando pertencias realmente a um nível superior porque era primeiro ensinado a ler, e só quando chegavas a um certo a escrever, porque isto é um assunto que tem muitos lados. Por um lado trouxe civilização, mas por outro lado trouxe atrofio, e nós próprios, por mais que tenhamos um lado que trouxe várias formas de arte que já não se praticam
temos que levar com o islamismo, que tem o mesmo direito que nós temos e vem para aqui com ideias retrógradas que não deixam a Sushi ser a mulher que é, que eu não estou a negar o direito dela. Dogmas, fucking dogmas. Não eu continuo a achar violência infantil é bué difícil como adulto. Todos vocês já ouviram. É mais fácil fazer-te acreditar na mentira do que depois te fazer desacreditar na mentira por causa de factos de verdade. É isso que a gente... Isto tem a ver com o indivíduo, meu. É muito perigoso programar. Tu achas que... Vou falar, há casos de crianças. Epá, eu agora... Deixa ver se encontro aqui. Porque houve uma criança que foi até assumida pelos pais que era deficiente e ainda hoje não consegue ter interação social porque foi isolada num quarto por causa da preocupação dos pais que ela era deficiente e ia para um sanitário que havia e destroem crianças. Ter uma criança é uma responsabilidade do caralho, não. E tu não podes, antes dela sequer saber falar, porque o subconsciente, há certas coisas, quando nós tentamos, por exemplo, numa discussão pública, pensar em qualquer coisa do género mais complexa, em que nós nem sequer nos lembramos do termo, geralmente, como seres humanos, nós fechamos os olhos a tentar pensar no nome. Agora esqueci-me do nome. A gente até põe a mão à frente dos e tipo, esqueci-me do nome, como é que se chamava aquela merda? Só para continuar a conversa. Porque até o teu cérebro fica tão ocupado com a visão que a gente, até como seres humanos, animais que somos, tapamos os nossos olhos para tentar puxar do nosso cérebro. E o subconsciente é mais importante. O nosso subconsciente é 90% da nossa consciência. A parte intelectual que todos nós estamos aqui a usar para discutir é um subproduto do subconsciente. Quando a gente for dormir à noite e tivermos um sonho completamente surrealista, é o nosso subconsciente a despejar merda estúpida. Ou então mensagens divinas. O nosso cérebro, seja lá o que for, interpreta como tu quiseres. Porque por mais que seja agnóstico ou ateu, man, eu estou-te a dar, eu estou a partilhar aquela merda, tipo, que eu cheguei à conclusão. Eu continuo a achar que não sou má pessoa, meu. Não és. Eu já conheci gente religiosa bem pior do que eu. Máximo hipócritas da merda. A gente até podia falar agora, por exemplo, do Joseph. Já viste como ele é? A gente conhece por causa do Joseph. Perdoe-me esta pequena interrupção, caro freguês. Se ouviu o 7º episódio, deve-se recordar daquela alusão a um tal de Josefos, pois foi precisamente deste podcast que retirei a discussão que eu e o Simpson tivemos sobre a religião. Para não ser repetitivo, deixo-vos o link, ou aqui no vídeo ou na descrição, para esse debate, a pensar em quem ainda não ouviu e poderá ter ficado curioso. Graças à magia de edição, vamos antes retomar na parte que precisamente segue essa. E todos vocês, meu. Mas a gente até vive bastante perto, meu. Pois. Eu digo-te, como ser humano, mesmo que seja o meu dogma, eu dou extremo valor, eu tenho extremo respeito, meu. Por isso é que eu nunca virei as costas a uma discussão, a uma gravação. Quando me atacam, eu digo logo, então vem falar comigo, porque assim é mais fácil. Claro. Eu não me considero má pessoa. Considero-me um gajo que está sempre a ser fodido. Não, como todos nós, não.
Por isso é que andamos revoltados com isto. Eu vou só dizer, Claro. Mas só concluir pronto. este assunto da minha parte. Sim. Eu vou dizer assim, tanto eu e se calhar o Folclore vai também aceitar a minha tese. É assim, nós tentamos ao máximo estudar religião e como tu, Simpson, vê-se que sabes daquilo que falas e cada um estudou a religião e cada um teve a sua posição. Eu não sou judeu. Pronto. Em termos familiares, ok, whatever. Venho de uma família extremamente cristã e venho de uma família extremamente judaica. Lá está. Isso para mim é logo tipo tilt. A minha existência aqui é para fazer aquilo que eu faço e tenho a liberdade de fazer aquilo que eu faço. Sei que não foi Deus que me programou para eu ser jurista, certo? Porque se fosse assim, tu automaticamente não tinhas estes percalços todos e terias uma facilidade muito maior, ou eu teria uma facilidade muito maior de ser jurista, mas eu sempre, antes de ser jurista, sempre pensei em ser médico. Por isso, eu tive a liberdade de escolha. Eu escolhi, pronto, é isso mesmo. Eu escolhi o meu caminho. Exato. A questão é... Eu curto a tua certeza. Tu escolheste o teu caminho. Eu não sei qual é o meu caminho. Claro. Eu ando às cegas. Mas eu também ando, entendes? A cena é que, por exemplo, quando tu disseste o teu trabalho é um hobby, eu digo-te assim, o meu trabalho não é um hobby. Porque eu gosto daquilo que faço. Não, mas eu também gosto daquilo que eu faço. Mais do que eu faço. Eu tenho mais prazer nesta conversa do que um dia de trabalho, meu. Claro. Mas eu tenho orgulho no trabalho que eu faço. Por exemplo, é o que eu digo, tipo, para termos esta conversa por coisa, eu faço qualquer coisa, meter temas, isto ou aquilo, né? E o Folclore, ainda bem que teve esta iniciativa, ainda bem que tem este trabalho, como tu tens os teus podcasts, que eu ainda quero participar em mais alguns, e ouço, e gosto de ouvir tanto a Tasca como os teus podcasts. A Tasca tem um problema, é que tem lá a minha voz, e eu odeio a minha voz, é gravado, mas pronto. Bem-vindo ao clube. A tua voz até é das mais fixes, pá. A minha é bem pior. A minha é a pior voz de todas. Não, por acaso, mas vocês para mim é tranquilo. Mas quando chega à minha parte, eu passo um bocado assim rapidamente para eu adoro a tua voz, eu adoro a voz do Folclore e todos nós odiamos as nossas vozes. Vamos seguir em frente. É verdade. Mas sabes porquê? Isso tem uma explicação científica. É porque, e como tu sabes, Folclore, a acústica de uma viola, nós ouvimos-nos dentro do eco da nossa cabeça através dos nossos ouvidos. Por isso é que a gente, quando se ouve, é sempre diferente. Aliás, as únicas pessoas que gostam da sua voz, ou que sabem que é a sua voz mesmo gravada, são as pessoas que têm a testa, o crânio na parte da testa com o osso mais fino, porque não faz tanto eco. What? Isso não sabia. Eu li uma cena sobre isso. Mas continuando, tipo, estas conversas são boas. É capaz de ser uma questão de ego. Nós estamos aqui a guiar-nos por aquilo que nós não sabemos, né? Porque nós vivemos nas sombras a tentar buscar a luz, percebes? O Platão, e vamos morrer sem nada saber. Lá está, o Platão dizia que bastava nós conseguirmos sair daquela prisão, daquela gruta e ir à luz. Não, nós não conseguimos ir porque nós não estamos presos. É certo? A maldição de ser. Nós estamos amaldiçoados, isso mesmo. Nós andamos pela gruta, saímos da gruta e voltamos-nos a pôr na gruta. Porque nós não conseguimos acreditar, ou nós queremos acreditar numa coisa que pode ser uma luz mentirosa. Isto é, pode ser uma lâmpada. A vez de ter a luz do sol, a luz da verdade é apenas uma lâmpada. E as religiões, até que se prova o contrário, são apenas lâmpadas que nós seguimos. Porque nós não sabemos o que é real e o que é que não é real. Entendes? Agora, nós temos aqui a nossa crença que, ok, a minha religião é esta, eu creio nisto e eu acredito nisto e vou fazer tudo o que isto manda. Pá, nós não temos de estar assim, nós não temos de estar presos nem a partidos, nem a religiões. Eu sou aquilo que sou, eu acredito naquilo que eu acredito. Eu acredito em coisas mais católicas, acredito em coisas judaicas, como acredito também em coisas mais ateístas. Eu acredito mais em vocês do que qualquer coisa
que tentem pôr num contexto que me parece idiótico. E isto é isto mesmo. Este é que é o milagre autêntico. Do ser humano. Nós, seres humanos individuais, interagirmos desta forma tão saudável. É isto que a vida se resume. Para mim isto é das coisas mais valiosas. Esta conversa que a gente tem tido há montes de tempo, para mim isto é perfeito. É tão bom. E que começou e que foi, e agora não existe destino, mas pareceu que estava destinado nós conhecermos. Porque nós não nos conhecemos fisicamente e conhecemos por um grupo que houve um rapaz que teve a ideia de o criar, e a partir daí, passando, o grupo já caiu. O homem teve grande Humberto, grande homem. Não. Epá, obrigado, mas ele estava a falar do grupo da Legião. Do grupo da Legião. Exato. Que foi criado pelo Arquimedes. O grupo em si foi criado pelo Afonso, mas foi o Arquimedes que pensou nela. Seja lá qual for a mistura, E nós aqui estamos nós. Lá está. E a falar sobre isto e sobre qualquer coisa sem ninguém se ofender e sem ninguém ofender o próximo. Claro. Isto é perfeito. Isto é perfeito. Isto é que é prazer. Isto é simbiose. Isto é humanidade. Isto é um milagre. Incrível. Chama-lhe o que tu quiseres. Seria perfeito se tivéssemos cá aquela rapariga, mas ela fugiu. Pois, deve ter. Ela tem duas opções para curtir um sábado à noite. Exato. Tem muito mais escolha, portanto, se calhar arranjou diversão. Não, também já era tarde. Epá, não sendo piada. Não tenho os problemas com isso. Mas eu acho isto espetacular, man. Lex, Humberto, foda-se. Estamos aqui, meu. Que merda. Temos divergências. É isto que às vezes eu sempre aponto ao nosso movimento, por assim dizer. Mas as divergências são boas. Pois são. Tem que ter divergências. Se nós formos todos iguais, estamos a ser todos doutrinados. É isso que a gente tripa todos os dias. O marxismo cultural é exatamente esta confluência intelectual em que todos marchamos, que nem os chineses. Epá, eu sempre disse, os chineses parece que são as formigas humanas. Eu trabalho, mas também há ali uma convicção. Olha, por exemplo, se nós falarmos, qual é a religião principal da China? Será o budismo, não? Não, o budismo, se querem matar os tibetanos todos, não. Então o confucionismo, não sei. Lá está, tu estás a ver como é confuso. Não sei, a China tem vários. Portanto. Portugal é tudo muito mais simples. És católico ou não és? Mas sabem uma coisa que os chineses são? São nacionalistas como os cornos. Estejam onde eles estiverem. E é por isso que existem Chinatowns em todo lado. Exato. Eles não se integram. Claro. Estatisticamente, a China, o povo chinês, é dos povos que menos se integra em qualquer país que estejam a operar. São completamente genuínos. Parecem formigas. É bué estranho como tem uma cultura tão rica em termos de transcendências e ao mesmo tempo sejam tão militantes na sua fidelidade, independentemente do território, em qualquer parte do mundo. Não há o Portuguese Town, não há o Spanish Town, mas há Chinatowns em todo lado. É só conduzir um carro por esse Alentejo afora, que é só armazéns de chineses. Ninguém te compreende. O talão não sai em teu nome. É tudo esquisito, mano. É tudo... É quase como uma prova. Está sempre a dizer que a manipulação social dentro do indivíduo resulta... São dogmas. Por exemplo, até no judaísmo está cheio de dogmas.
sou um judeu em Israel, porque é confuso. Povo, religião, não percebo. A criticar Israel é um self-hating Jew. É excomungado. Eu já estive aqui, por exemplo, num meu bairro. 4 ciganas que foram excomungadas, e ser cigano não é uma religião, mas para eles é. É uma tribo. Viviam numa garagem porque tentaram viver o estilo de vida ocidental. Sim. E não conseguiram. Conseguiram? Foi excomungadas. Esquece. Desaparece do ciclo. Mas tá bem. prosperaram. Estou a perceber, já. Foram excomungadas porque tentaram viver o nosso tipo de vida. Não, e o que é o nosso tipo de vida? Até nós, como portugueses, podemos dizer o que é o nosso tipo de vida, mano? A gente divide-se por tantos aspectos: esquerda, direita, Benfica, Sporting, Porto, whatever. E eu fico sempre naquela, man. Bora ser. Parece que é aquele discurso até do marxista cultural, mas ao mesmo tempo É isso que eu ia dizer. eu como sempre uma fatia de todos os bolos. Tem que fazer sentido. A sério. O véu da ignorância. Olha lá, nós quando estamos no nosso trabalho, como eu chamo, a gente tem que fazer coisas que vão de contra o nosso compasso moral. Alguém alguma vez fez qualquer coisa que moralmente não achasse correto, Não. mas devido até à tua integridade de teres que assumir a tua função? Praticamente todos os meus trabalhos, né? Estás a... Há algumas coisas que eu tenho que fazer que não são as mais corretas. Mas Ok. realmente, tipo, eu tenho a sorte. Como trabalho na área fiscal, eu simplesmente faço a fiscalidade das empresas e tenho lá as minhas avanças, isso é que está a dinheiro. Mas às vezes, tipo, há problemas empresariais que tem de se meter uma reclamação graçosa e depois uma impugnação judicial para ver se é perdoada essa determinada dívida. E normalmente nessas grandes empresas têm dinheiro para pagar a dívida e não querem. O problema é esse. Não, e depois dentro das empresas, porque eu também opero na minha área, é um bocado um parasitismo, que é do estilo. É. Eu só te pago a dívida se tu me continuares a fornecer X material. E se tu me retens o material do qual eu estou a dever e não te posso pagar, não vou conseguir pagar. É um balanço da merda. É um bocado uma construção humana. É um bocado tipo, quer dizer, há várias firmas que interagem com o trabalho. É mesmo assim, eles estão no limite. Empresas que estão a dever tipo 90 mil euros de crédito. E depois há aquele balanço. Passa por vários fatores, tanto fiscais como de logística, que é do estilo. Nós estamos a dever uma pipa de massa. 90 mil euros não é brincadeira. É uma casa. E dizem assim, pá, a gente paga, mas só podemos pagar se continuares a fornecer o material para nós continuarmos a produzir os nossos bens para vos poder pagar. E então uma empresa às vezes funciona como um banco, sem juro. E depois as empresas têm este hábito de estilo. Então nós mandamos-vos um cheque para desbloquearem a produção, para continuarmos a perpetuar o endividamento e pagarmos a dívida certamente. Isto são as situações complicadas. E acaba por ser de estilo. E o cheque chega e depois a gente desbloqueia o material e depois a empresa telefona no dia seguinte porque o cheque tem uma data. Podiam antecipar o cheque por depósito porque, tipo, está careca. Há empresas que passam cheques com datas de fim de semana, tipo, estão a gozar com a gente.
Só que obviamente a gente percebe que é uma simbiose. Porque depois eles dependem de, por exemplo, quando alguma empresa põe algum produto em uma multinacional, por exemplo, não é o nosso caso, uma FNAC. Foi o exemplo na empresa onde eu estava antes, de informática. Tu tens que ter o plafond financeiro para meter material na prateleira durante 6 meses a teu custo, porque só a partir daí, devido às condições de pagamento e fiscais, é que o retroativo financeiro começa a vir para ti. Mas uma empresa que se ponha nessa posição de ser representada por uma multinacional, se não tem o plafond para se aguentar, fode-se. Foi o que aconteceu. E agora estou numa que é tipo, eles é que se fodem se a gente não fornece. Mas se a gente não fornece, também não recebemos. Yeah. Essas empresas são parasitas. Isso é um problema. Tipo, a cena que eu defendo, e é por isso que eu defendo. É simbiótico. Não, é parasitismo. Tipo, porque a simbiose é duas empresas funcionarem bem. Outra coisa é uma empresa meter cheque a outra e a outra meter cheque a outra. Andarem ali. Esta empresa que eu estava a falar em particular foi vítima dos incêndios em Pedrógão. E o seguro ainda não chutou. E a gente é que anda-os a sustentar, por exemplo. E isto é um em mil. A cena tipo, eu não curto muito de seguros. Porque os seguros nunca funcionam assim muito bem. E podem chamar marcas. Seguradoras e bancos, qual é a diferença? Certo? Pois, tipo, para mim, bancos iam servir só mesmo para guardar dinheiro e tal, e os empréstimos, pronto. Epá, é aquela cena, eu acho que a taxa de juros ia ser mais baixa, percebes? E... Não nos bancos, mas na zona euro. A zona euro já está abaixo de mais que chega. Sim, não é isso, mas nos bancos devia ser mais baixo. Pois devia. Mas é complicado. Isso é o único problema numa sociedade mais liberal. Porquê? Tu pegares... liberal fiscalmente? Não, economicamente. Porque se tu pegares fiscalmente, tipo, é assim, eu defendo uma sociedade, uma social-democracia. Mas defendo defendo um imposto proporcional e não defendo um imposto progressivo. Isto é, vamos lá aqui tipo, explicar. Que é assim, existe a equidade, certo? E a progressividade criada pelo Karl Marx e que fodeu esta merda toda é que tu recebes mais, vais pagar mais, entendes? Só que se tu pagares mais em termos de uma taxa, 20% de 1000 euros é diferente de 20% de 100 mil. Claro. Por isso, aí a proporcionalidade é coisa. O que é que o Karl Marx disse? Disse que isso não era justo. O que era justo é quem ganha 100 mil paga 40% e quem ganha 1000 nem paga. Ou paga 5%. Entendes? E esse é o problema. Porque isto é a mesma coisa do que tu ires ao supermercado e se tu ganhares muito, pelo mesmo cacho de bananas, pagas mais do que o outro que ganha menos. E é o mesmo cacho, é as mesmas bananas, é a mesma qualidade. Só que tu pagas mais. Isto é, tu pagas mais para viver em Portugal. E isso é completamente... claro. Pois é, nós pagamos a conta mais cara da Europa e ao mesmo tempo existe um conceito de alguém que foi considerado como um simpatizante nazi, que era o Henry Ford, que tinha uma corporação que geria muito dinheiro, que tinha a responsabilidade fiscal. Todos nós já devemos ter lido isso. O Henry Ford dizia que nenhum trabalhador que trabalhe para mim não pode sair daqui sem ter a capacidade de comprar um dos carros que eu produza. E construiu cidades à volta, e construiu tudo o que era necessário. Claro. Força, porque tem que haver aqui um equilíbrio, só que hoje em dia, corporação. E se eu um dia conseguir aquele objetivo, que é ser Ministro das Finanças, e se eu um dia conseguir poder criar um orçamento e poder modificar o país, é assim, vou tentar ao máximo que os portugueses vivam bem e vivam com poder de compra, que é fundamental.
As Mas, pessoas, mas tem que ser justo, obviamente, claro. porque se um português tiver de mãos estendidas. Não, portugueses que trabalham, né? Têm a capacidade Pois produtiva. é essa. Seu nazi da merda. Concordo contigo, mas estás a perceber? Mas chama-me nazi. Porque na hora de votar, quem promete tipo, Aliás, que faças nada e levas tu. epá, a cena é que a cena de votar, eu não preciso de votos para ser ministro, percebes? Tu tens vários ministros, nem sequer são do PS e estão no governo do PS, percebes? Eu só preciso de competências e de contacto. Nós temos juízes na dirigência do Sporting. O que é que os juízes estão ali a fazer? A não ser lavar os dinheiros da Epá, nem... Não, mas isso é como tudo. O problema é que isto precisa de uma ditadura, isto precisa de mandar tudo para o caralho e voltar ao... Ditadores benevolentes. Dita Ainda Branda. no dia disse, num tweet qualquer, meu. Para que reformar as leis? Reformem a puta do Parlamento interno. O jogo Claro. está viciado. Muda de baralho. Abre um baralho novo. Nós temos aqui, eu, tu, o Folclore, somos possivelmente ditadores benevolentes. Porque eu sou contra a corrupção. E é assim, eu já tive... Quem é que não há de ser? Não, é assim, mas eu já tive muitos que... Pronto. Né, que dizem que são contra, mas depois aparece 1 milhão. Para mim, tipo, podes-me dar 1 bilhão. Os meus valores não têm preço. E sabes qual é o termo que eles dizem? Então, espertos são eles. E um gajo diz, não, meu. Yeah. Não, estás a perpetuar, é a tal parte, tu estás a fazer parte do problema, não estás a fazer parte da solução. As únicas pessoas que se vendem são as putas. E a partir daí, o resto faz o que quiser. Tens o número? Pá, eu Estou a brincar. eu tive o meu mestre, eu tive vários professores, percebes? E tipo, vários professores que recebiam muito dinheiro por trás. E ter vários deputados e várias pessoas com grande poder. E o meu mestre, que era de fiscal, tipo, ele andava de Nissan Qashqai, era de classe média, mora também em Cascais, sempre foi de classe média, nunca se corrompeu, sempre foi assessor de ministros e tal. E os outros andavam todos com grandes carros e viviam em grandes casas, mas não tinham valores, porque se corrompiam. Aliás, eles nas próprias aulas davam-te a cena de te corromperes, percebes? Eles próprios pregavam essa cena da corrupção que, tipo, se ninguém descobrir não é crime, entendes? E esse é o problema. Voltando ao princípio, mais vale ser ladrão. É a tendência. É incrível. E eu, como tenho valores e é sempre assim, já a minha avó diz que mais vale viveres uma vida equilibrada sem grandes luxos do que viveres com grandes luxos sabendo que aquele dinheiro nem sequer te pertence. Mas há quem durma bem com isso à noite, pá. Pois, o problema é esse. O problema é que as pessoas não têm escrúpulos. E porquê que a democracia é contra a ditadura? Porque a ditadura destrói a liberdade de expressão. Tipo, a única coisa que destrói é que tu não podias falar mal do regime. E eu acho, tipo, uma falta de educação, tu falares mal do primeiro-ministro ou do presidente, falares mal, tipo, por falar mal, não é? Tipo, tu deves criticá-lo em algumas circunstâncias. Agora, falar mal por falar mal, tipo, isso é uma falta de respeito porque é o teu presidente. Mas eu votei no Sampaio da Nova. Ok. Mas foi o Marcelo que ganhou. A partir de agora, é o teu presidente. Aceitas e calas-te. Acabou. Agora, aceitar e calar não é dizer não podes criticar. Lá está. Pronto, na ditadura não podias criticar. Tipo, eu estou-me a cagar. Se eu não posso criticar o Salazar. Se eu vivesse na época de Salazar, não podes criticar, não podes falar mal do regime. Estou-me a cagar, mas também não podias falar mal dos reis. Olha que caralho. Como é que a gente consegue dizer o que tu acabaste de dizer? É basicamente assim. A gente tem críticas legítimas em relação aos nossos líderes políticos que nos representam porque nos andam a vender aos poderes empresariais de Bruxelas e China e etc. Mas ao mesmo tempo eu fico atónito a um país como os Estados Unidos que está a prosperar estarem sempre a martelar em cima do Trump. E eu não estou a defender o Trump, mas acredita que eu consigo defender mais facilmente o Trump do que o nosso António Bosta.
com a coligação que tem. Porque nós estamos a... Porque pelo menos os Estados Unidos já sabe, são Estados Unidos. Agora aqui a Europa, que nós somos bastante soberanos e até o que nós cuspimos religiosamente, os pilgrims que fizeram o que são os Estados Unidos hoje, estão-nos a tentar unificar de uma maneira que é um bocado diferente. A gente pode criticar o nosso líder, os nossos líderes, porque nós temos a bipartidalização, apesar do Parlamento de imperar, nós até temos um sistema político que devia ser genuíno, mas graças ao Tratado de Lisboa, fuck that. Andamos aqui a brincar à venda mais barata. Parece que Portugal está-se a ser vendida para o turismo. É incrível. Isso é uma coisa. E depois nós temos algo que foi organicamente feito como uma união de Estado, que é o Império, neste momento, e é um bocado o dilema, como está a acontecer com o Bolsonaro no Brasil. Nós na Europa estamos a ficar fodidos. E a América, que estava fedida, está a ficar unificada. É alto dilema. É tipo, eu compreendo a cena do respeito dos nossos líderes, porque eu vejo, tipo, os americanos mediaticamente que não é a verdade social. E os nossos mídias, até na Europa, ostracizam o Trump à brava, mas mais uma vez, segunda-feira, a gasolina vai aumentar para compensar o déficit do euro perante o dólar. Porque até o próprio euro tentou ser uma moeda inventada como o dólar. Só que o dólar é o petrodólar. Porque cada barril de petróleo permite ao Fed... Vai mesmo aumentar a gasolina esta semana. Mas nós não. E o problema do euro, o euro é simplesmente um pedaço de metal e um pedaço de algodão. Já nem é isso. O euro vive dentro de um computador igual ao nosso. Pois, é isso. E o Fed é exatamente a mesma merda. Só que devido ao petrodólar, porque a gente mesmo que se reja pelo Brent no antigo Império Inglês aqui na zona europeia, o dólar como império, uma das condições que até veio agregadas no Marshall Plan, é que por cada barril, por isso é que os americanos, à exceção do estado do Texas, não extraem petróleo que está pejado no Alasca. É assim uma fronteira muito maluca. Por cada barril de petróleo que a América compra, eles podem imprimir aquele dinheiro inventado. A gente não. A gente anda a imprimir euros consoante a capacidade de cada Estado-membro que perdeu a sua soberania perante o Tratado de Lisboa a capacidade dos Estados-membros é simplesmente pagar a dívida. Pagar o juro. Nós andamos a pagar o juro. Nós como país somos como um indivíduo que comprou uma casa, não tem capacidade de pagar a prestação e anda só a pagar o juro que aumenta em relação à dívida que não consegue pagar. E andamos aqui a bater palmas e o problema é o Rui Vitória, que saiu do Benfica. Está tudo maluco, meu. Por isso é que eu mandei aquela boca na cena do Bloco de Esquerda da Catarina Martins, tipo, pá, não resisti, tive de responder, não gosto de me pôr nessas instâncias, mas tipo, e obviamente que o feedback é negativo, como sempre, porque mais vale ignorar. Porque quando tu dás tanta atenção como ao Gocha com o Mário Machado, acaba por basicamente promover. Porque, como dizem em Hollywood, não há má publicidade, só há mas publicidade. alguém viu essa entrevista aqui? Eu não. Pois. Também não. É uma perda de tempo. Epá, eu ouvi dizer que tudo foi assim tão mal. Um debate com um socialista marxista, que eu ontem tive. Porque o gajo já me está aqui a chatear e se calhar devíamos mostrar o que é o socialismo verdadeiro. Folclore, tu queres o grande líder, aceitas ou não? Aceito que ia chamá-lo para aqui, esse rapaz? É isso? Sim, mas depois tiravas. Sim.
Olha, eu vou aproveitar e tipo, Achei aí. eu vou-me deitar. São 4 da manhã, quero ver se gravo um pod amanhã também. Eu estava aqui a editar um. Pois Ai meu Deus. Desculpem lá, eu sou uma seca. Eu Não espero és. que não me levem a mal. não. Foi produtivo, pá. Eu estava a ver. Eu adoro-vos mesmo do fundo do meu coração. Adorava um dia cumprimentar-vos pessoalmente. E desculpem lá, mas são 4 da manhã, tenho que me ir deitar. Daqui a bocado também tem que ir. Fica bem, pá. Força nisso. Pronto, Esse é o prazer de ter todo. não, e desculpem lá a seca mesmo. Não foi seca nenhuma, Não, pá. Isto eu foi sou- produtivo. Eu sou. Eu não sei, acho que às vezes. Mas não me levem a mal mesmo, apesar das nossas crenças básicas serem diferentes. Então, isso é que produz Eu tenho conhecimento. humildade suficiente para dizer que todos No fundo, temos não os são nossos diferentes. toques, pá. No fundo, não são assim tão diferentes. Eu também acho que não, man. Eu adoro-vos, man. Eu Isto está a ficar, fogo, meu. isto está a ficar algo apaixonado. Estou a brincar. Acho que vocês são pessoas com alto potencial, man. Eu adoro-vos, man. Eu só espero é que não me levem a mal mesmo, porque às vezes parece que o desadequado aqui no meio da equação sou sempre eu. Não penso assim. Não houve desadequado nenhum, pá. Isto foi produtivo. Foi uma boa conversa. Pronto, É sempre eu adoro. Disse sempre coisas que eu não sei. Ah, E às vezes, e um dos grandes problemas é que às vezes tu tens um conhecimento tão abrangente e o Foclo também, e eu às eu vezes não. estou aqui um bocadinho para Não, trás. não, o Focalo tem, ele também não admite, ele é humilde. Não, mas não é ser humilde. Não. Eu sou dos mais Tem. burros, pá. Eu sou dos mais burros aqui. Não, eu estou a dizer é que vocês têm um conhecimento muito mais maior bom. do que o meu. Eu aqui ainda sou um ignorante e eu admito isso. E cada vez procuro mais informação. Nem pensar, tu és uma mais-valia. Sim, mas ainda estou verdinho. Mas, Não, mas, epá. mas- E o Humberto Eu sou só. eu já disse e vou repeti-lo, man. Tem esta capacidade de ser um moderador. O Humberto põe-nos à vontade como moderador. Isso é verdade. Eu digo-te, tu se não reconheces essa capacidade que tu tens, Humberto, é exatamente isso, man. Tu és o homem que, como moderador, traz está-se bem para todos. Mesmo. Mas para mim isto é o normal, estás a perceber? O que é que eu ia dizer? Para mim é o normal. Ok, mas lá está. Mas não é o normal para os outros. Há muita gente muito intransigente que não permitem algum tipo de. Não. Ouve lá, se tu fosses tão. Se tu não tivesses, por exemplo, essa tua maneira de ser, que é completamente convidativa à discussão, sem algum tipo de fricções extremas, tu sabes, meu, tu já participaste em grupos até que deturpou por causa daquela sede de poder ou de controle. Yeah. Estás a perceber? Tu Estou a perceber. consegues trazer as pessoas. Tu és um excelente moderador. Ixi, que Mesmo. exagero. Não estou a brincar, meu. Eu sei que não estás a brincar, mas pronto. Pronto, só tento fazer a coisa aqui de modo a que toda a gente consiga falar e dizer a sua opinião. Mas lá está, se tu fosses mais intransigente, como algumas pessoas que estão com sede de protagonismo, isto não resultava desta maneira. É que eu também não tenho sede nenhuma de protagonismo. Não, lá está, e a tua personalidade reúne as pessoas certas, na minha opinião. E eu nem quero estar a pôr no pacote, porque eu acho que sou sempre uma seca, meu. Não és nada. A gente está a aprender contigo, pá. Tu és o gajo mais conhecedor, provavelmente, aqui do nosso grupo, portanto, nós estamos aqui a aprender. Nem fucking pensar. Eu só tenho dúvida. Eu. Estás a brincar? Não, eu tenho mesmo bastantes. Lá está, pronto. Mas tu sabes mais, portanto, has de ter mais dúvidas do que eu, porque sabes ainda mais. Né? Ok, nem pensar, mesmo.
E tu vê aquele vídeo que eu pus lá na diretriz, man, para descomprimir. Isso é mesmo no teu L para pois é, distrair pois é. um bocadinho. Já, tenho que ver isso. Aquilo é uma pérola para ti. É uma pérola. Já, não. Por acaso nunca vi. Tenho que ver isso. Experimenta. Vá, olha, grande Lex, grande Humberto. Vocês são um espetáculo. Obrigado por terem a paciência para Obrigado, aturar entre aspas, ateu como eu, tá bem? Eu é que agradeço. Sempre um prazer, meu caro. É sempre um prazer, Damião. Aturarem-me. Vá, tudo bom. Até amanhã, ou até hoje. O amanhã já é hoje. Até daqui um bocado. Vá, até aqui. Tchau. Até já. Vá, tudo bom. Prazer. Tu querias convidar o tal rapaz, é? Por mim pode ser, na boa. Mas agora? Que isto já é um stream ou um podcast, aliás, de 4 horas. Diz? Estou. Estás-me a ouvir, Wax? Estou. Não, era se tu quisesses. Assim, uma coisa rápida. É que o gajo já me está a chatear com ele. E eu já estou a ficar um bocado coisa. Só para eu te mostrar quem é a peça. Se quiseres. Força. Tu Isso já seria, sabes. também seria... É? Claro. E pronto, e era uma cena que pronto, era bacana falar, porque eu ontem não consegui de alguma maneira. Já Boas. cá está. Viva. O que é que se passa aqui? Já está cá. Estamos aqui a falar de algumas coisas. Estamos a falar de coisas. Pronto, isto é assim. Sim. Agora estamos a falar de outras coisas, mas é assim, pronto, agora vou dar aqui a apresentação. O Vegi é um socialista marxista. Coitado. Isso tem cura, acho eu. E eu, E tu? não aplicando esse conhecimento marxista, mesmo sendo um social-democrata. Desculpa interromper. A Daniela diz que quer vir para aqui. Acho eu. Ela que venha. Venho. Quantos mais melhor. Ok. Ela está aqui. É só entrar. Ok. Pronto, Uhum. está feito. Então, Acham que eu agora posso falar? Se me pedirem a opinião, acham que agora posso falar? Podes. Será que me deixam? Pronto, já não está aqui ninguém para não me deixar falar? Não. Já se foi embora. Não é que vê. Desculpa, mas eu basei porque, desculpa. A culpa Vocês foi pediram minha. uma opinião tipo 3 ou 4 vezes e ele não me deixou falar. Isso enervou. Eu é que devia ter feito melhor moderação. Ele sabe muito, portanto estava a descarregar o seu conhecimento. é assim, ele diz coisas acertadas. Eu não estou a dizer entendo que ele não que- diz coisas acertadas, mas ele não se chama Daniela e ele também não é do sexo feminino quando vocês pediram a opinião feminina, ok? Pronto, é esse o meu ponto. Se calhar não lhe perguntaste. Não há teorias de género aqui. Ele tem cabelo comprido, mas não é de sexo feminino. Pronto, se ele diz que não é porque não. E podes não cortar esta parte do podcast que eu estou um pouco fodendo. Mas, Continua. Eu não, só vim ouvir. Pronto, a cena. Só que ia dizer qualquer coisa. O porquê de Hitler ser socialista e as falhas de Karl Marx. Vamos voltar a este tema. Ok, perdi a vontade, vou-me embora. Então, veja, como uma pessoa que estudou Karl Marx, quais achas que são as falhas de Karl Marx? O materialismo histórico, ou o materialismo dialético, que é o sistema de análise completo, obviamente que não é um sistema infalível, tal e qual como nenhum filósofo foi infalível na história da filosofia. Aliás, todos os temas que ganham algum tipo de verdade ou algum tipo de aplicação saem da área da filosofia e entram na área específica. Vamos esperar por aqui, freguês? É melhor, não é? Cá estaremos então daqui a uns dias para um novo episódio, dado que o bot de gravação cansou-se depois de 6 horas e deixou esta discussão entre o X e o Sr. V a meio. Não seria exatamente justo para nenhuma das partes deixar a coisa em suspenso sem mostrar a sua conclusão. E vocês sempre podem ver, caso ainda não o tenham feito, a parte em que eu descarrilo a conversa entre eles, no episódio 7. Portanto, cá estaremos para a semana com um novo episódio. E estejam cá, senão haverá chatices. Sim, já me ia esquecendo. É já em 2019!